Desde cedo, eu sempre tive a pergunta do que era e o que eu sou. Alguém sem personalidade, que não se conhece, está sempre criando novas identidades para se transformar em diferentes cenários. Alguém que não é aquilo que é, e sim aquilo que o ambiente é. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você tem alguma coisa relacionada à perda de identidade. Você não tem capacidade alguma de se autodescrever. Você só é capaz de dizer as suas características e não o que você é. E também quero já adiantar uma coisa: esse vídeo não é uma solução para os teus problemas, e sim uma reflexão. Então, se quiser continuar a partir daqui, é escolha sua. Se achar que pode extrair algum tipo de conhecimento daqui, então pode ficar aí. Já pensou consigo mesmo? Quem é você? A resposta dessa pergunta, obviamente, é sim. Só que você só não chegou a lugar algum. Você só continua perdido e vagando num deserto de pensamentos. Também já reparou que diferentes pessoas reparam quem tu és de diferentes maneiras? Para alguns, você pode ser um cara extrovertido que gosta de estar por lá. Só que para outros, tu pode ser mó depressivo que odeia todo mundo. E no fim, você sabe que isso é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo não. Porque isso é o que elas conhecem de você. É o que você permitiu delas saberem de você. As diferentes personas que você criou para diferentes cenários só coincidem nesse resultado. Na sociedade contemporânea, esse adereço como falta de identidade ou personalidade se torna cada vez mais notório. Muitas, mas muitas pessoas mesmo, não conseguem distinguir o que elas são do que elas se inspiram ou copiam. O tempo inteiro tu tenta se tornar algo que tu não é, se afastando mais ainda do seu verdadeiro eu. E como você chega ao seu lírico nesse mar profundo? Bem, eu não posso te dar uma resposta exata, pois isso é algo que eu também estou atrás, mas posso te dar um vislumbre dos meus passos que aos poucos me fizeram achar partes de mim. Se você é esse tipo de pessoa que tá o tempo todo se transformando, sim, isso mesmo, se transformando e não se adaptando a diferentes cenários, tu nunca vai encontrar a verdade de quem tu é. Você precisa agir com teu instinto para entender uma porção do que você é em diferentes casos. Veja bem, o seu instinto para alguns seria algo mais selvagem e moral, mas não, eu não julgo por esse modo. Esse instinto ao qual pregam, isso é para os animais. Nós humanos possuímos nosso próprio jeito de agir e pensar, e o seu instinto é deixar o seu eu agir por base nas coisas que você conhece por natureza, e não pelas coisas que você aprendeu pelos outros ou conhecimentos passados. Esse foi um dos meus primeiros passos para eu ter descoberto uma porção do que eu sou. Mesmo ainda não conhecendo minha identidade, essa é a busca da minha vida. Os primeiros momentos em que meu instinto se manifestou foi quando eu jogava bola, só que eu nunca fui um cara que gostou muito disso, ou até mesmo esportes. Eu só despertei o interesse por causa de um personagem chamado Bachira Meguro, e eu sei que ele é de um anime, mas o jeito como ele se mostrou pouco a pouco a se conhecer, por causa do seu monstro, me fez querer tentar. Se tu não conhece ele, vou te dar um breve resumo dessa ópera. Esse cara criou na própria cabeça um monstro para ficar longe da solidão quando jogava futebol, e o mesmo era quem o limitava. Por causa desse monstro, ele não conseguia jogar por si mesmo e sem o medo da solidão. E eu me vi da mesma forma. Por mais que eu seja rodeado de pessoas, não deixo de ser alguém solitário. Durante toda a minha vida, eu transformo a mim mesmo para se encaixar em padrões e cenários da vida. Isso que eu faço destrói cada laço que me liga à identidade de verdade. Porque outro conselho que te dou é para você tomar cuidado com quem você se inspira ou copia. Quantas vezes você já moldou sua personalidade para agradar alguém, ou você mesmo, e nem percebeu? Como segunda tentativa de encontrar quem eu sou, eu tive que abandonar gatilhos modernos. E esses você já sabe, não é só a internet ou os celulares, mas também a sociedade. Nesse mundo, eu sou alguém que ao longo do tempo desenvolveu a capacidade de entender os outros o máximo possível, mas sou incapaz de expressar perfeitamente quem eu sou por causa disso também. Para entender os outros, o eu lírico se torna o outro. Por se tornar tantas coisas e cada aprendizado diferentes, isso criava uma mistura de personalidades, mas sempre funcionou de qualquer jeito. Graças a essa habilidade, eu pude ajudar muitas pessoas em momentos importantes. Só que no caso desse vídeo, eu não meio que tô tentando te ajudar de certa forma, já que você tá do outro lado da tela. Eu estou tentando abrir os seus olhos através da minha experiência. Como terceiro passo, eu descobri que o passado é o principal escultor de quem somos hoje, obviamente. Por mais que muitos digam para esquecer o passado, e isso não está totalmente incorreto, não é algo muito sábio a se fazer se você é alguém que precisa mudar suas ações. Tudo começou na sua infância. Você já parou para pensar por que as crianças estão sempre tão alegres e felizes? Elas não conhecem o mundo, não conhecem a verdade e não conhecem a mentira. Apenas vivem na base do seu instinto e intuição. Só que ao mesmo tempo há um problema. Dependendo de como ela foi criada, até mesmo antes do seu nascimento, seu futuro pode estar totalmente selado. Você por acaso lembra das suas memórias sem sangue? Das boas memórias que não lhe trazem arrependimento? Converse com a sua versão criança. Sim, é isso mesmo. De alguma forma, tente falar com ela. Mesmo que você
você não se lembra da maior parte da sua infância, de antes dos seus 6 anos, é isso que você tem que fazer. Quando eu fiz isso comigo mesmo, eu não pude ter respostas claras por conta de tanta fragmentação que minha mente possui. Só que algo descobriu eu entender as memórias importantes do passado. Na época que eu era pivete, foi dada a minha responsabilidade de viver pelos outros, e não por mim. E a partir daí você já deve ter entendido o que eu disse em boa parte do vídeo, né? A partir desse momento, já não teve muito mais que uma descoberta útil. O que foi achado está espalhado como um quebra-cabeça aguardando ser montado. Tudo o que aconteceu depois, logo da dada responsabilidade, esse é quem fala contigo, se tornou alguém sem objetivos, propósitos ou com algo prazeroso na sua vida, apenas vivendo pelos outros sem entender o porquê de estar fazendo tudo isso. Sendo que no fundo, aquele garoto que acreditou nas palavras ordenadas sempre foi o contrário oposto, uma criança sedada. Aí você tá se perguntando de novo, é só não fazer mais isso? Sim, isso foi tentado, mas graças ao impacto da perda, a mente ficou fragmentada demais para tentar viver por si. Esse quem fala com você não sabe pelo que viver e o tempo todo busca algo para viver. Esse viveu experiências boas e ruins, extraordinárias e ordinárias. O mesmo passou pela fome ao ponto de se sentir faminto. O mesmo passou pela sensação de estar totalmente satisfeito, dominado pela gula. Praticamente de tudo que esteve ao seu alcance. E espero que você tenha se identificado ou achado algum tipo de solução útil nessa porcaria de vídeo. Afinal, essa coisa de perda de identidade é um assunto muito complexo que só você pode resolver, ou até mesmo nunca o resolver. Talvez no fim, meu lírico nunca ache uma resposta definitiva e continuaria vivendo na esperança dela achar. Será que a resposta vale tanto a pena assim?